Boa noite. Boa noite aos optometristas brasileiros, a todos que nos acompanham. Boa noite, presidente Eriolanda. Boa noite, doutor Fábio Cunha. Boa noite. Já estamos recebendo mais um convidado que estará conosco. O Alexandre, já ele vai estar conosco para a gente cumprimentar e trazer uma mensagem para os nossos companheiros de todo o Brasil. Eu gostaria de iniciar mais essa live CBO, o CBO que tem buscado facilitar a comunicação com seus filiados ao longo desse tempo, que tem usado bastante esse canal de comunicação, seja aqui no Facebook ou... Bem-vindo, Alexandre! Bem-vindo! Muito obrigado! Satisfação recebê-lo! Boa noite, estou muito feliz de participar com vocês, muito honrado. Muito obrigado. Para nós também é uma satisfação te receber aqui para falar de assuntos tão importantes. Hoje temos dois temas de bastante relevância, presidente Eriolanda. A gente vai falar de política, o momento político que se vive na optometria brasileira, e a gente também vai falar sobre o acórdão da DPF 131 com o Dr. Fábio Luiz da Cunha, que é presença marcante aqui em nossas lives, né, presidente? Presença marcante e insubstituível, né? Falei que a live hoje é ele a estrela. Mas sim. A estrela não, a cruz. A estrela, com certeza a estrela. Então, pode falar. Não, pode falar. Eu que estava falando com os filiados que o CBO tem usado bastante esse canal de comunicação, seja via YouTube ou agora aqui no Facebook, para que a gente se sinta mais próximo e, além disso, para que as pessoas, os nossos colegas de profissão, consigam acompanhar todo o trabalho que vem sendo realizado pelo CBO. Então, você, óptico, optometrista, profissional da área de saúde, tem total importância para a evolução desse país. Se você é formado e ainda não é filiado ao CBO, se ainda não congrega uma das nossas instituições regionais, a gente está aqui com nossa CIA profissional. Eu sempre apresento aqui, doutor Fábio e Alexandre, para que os colegas que nos assistem tenham também o desejo de estar afiliado e fortalecer essa luta, que é uma causa de todos, né? Uma luta coletiva. Nós vivemos da optometria, sabemos das lutas que enfrentamos juntos, então é necessário que exista esse senso de coletividade e o comprometimento de todos juntos nesse grande momento, que, sem dúvida, a gente fortalece a optometria. Ao longo dos meses, desses últimos meses, o CBO tem disponibilizado uma série de conteúdos, Alexandre, e a todos que nos assistem. E um desses conteúdos traz uma informação bastante relevante, que é um vídeo sobre a presença do optometrista brasileiro e o quão importante esse profissional é. Então, Everton, que está aí no suporte conosco hoje, eu os convido a assistir comigo esse vídeo aqui agora, para a gente apresentar um pouco mais do optometrista brasileiro para quem nos acompanha nas redes sociais. Everton. A optometria é uma profissão independente e integrante das equipes multidisciplinares em mais de 130 países, e no Brasil é reconhecida desde a década de 30. O profissional optometrista atua na atenção primária à saúde visual, identificando e corrigindo problemas visuais como a miopia, hipermetropia, astigmatismo e a presbiopia. Atua ainda junto à reabilitação e treinamento visual, potencializando as habilidades visuais necessárias para as atividades da vida diária, como a leitura e a prática de esportes, por exemplo. Recomenda e adapta lentes de contato, auxílios ópticos para portadores de baixa visão, próteses oculares, dentre outras atividades. É um essencial agente de combate à cegueira, já que é qualificado para identificar os sinais e sintomas da presença de patologias oculares ou sistêmicas, assim encaminhando o paciente para atenção médica adequada. O STF recentemente reconheceu a qualificação do optometrista brasileiro, pois, a exemplo de todo o mundo, trata-se de profissional formado por instituições de ensino devidamente autorizadas por todos os entes governamentais.
os 11 ministros da Corte ainda entenderam que a prescrição de lentes de grau não é ato exclusivo dos médicos oftalmologistas. Optometria. O Brasil merece, o Brasil precisa. Essa última frase é bastante forte, né? Optometria. O Brasil merece, o Brasil precisa. Trata-se de saúde pública, né? Trata-se de uma responsabilidade muito grande. O trato com a saúde visual da nossa população é de grande parcela dela hoje cabe ao profissional optometrista, né? O Alexandre, que está conosco hoje, é presidente do Regional do Rio Grande do Sul, do CRO-RS. Tem vasta experiência política e veio compartilhar esse conhecimento conosco, né, Eri? Jaziel, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, que, assim, o conselho, digamos assim, o mais novo dos conselhos e um que vem trazendo vários exemplos de organização, parte administrativa, agregação com os associados, e tem que parabenizar o Alexandre por isso e toda a diretoria que vem desenvolvendo esse trabalho fantástico no Rio Grande do Sul, que tinha sido um conselho que realmente estava além, ficou totalmente perdido, mas veio demonstrar que quando realmente tem objetividade, quando tem determinação, as coisas são bem possíveis. Parabéns, Alexandre, e toda a diretoria, e hoje a palavra é com você, para trazer para a gente também tua experiência como político, de toda essa gama de informações que todo mundo precisa nesse momento. Muito obrigado, presidente Evelanda, secretário Jaziel, o nosso mestre Fábio Cunha. Eu tenho muito orgulho de poder estar frente a esta entidade que, de certa forma, traz a representação do Rio Grande do Sul no cenário nacional, né? O CRO-RS, ele caminha a passos largos e, com certeza, uma andorinha não faz verão, né? Nós temos uma diretoria muito atuante, os profissionais se envolvem com a causa, né? Compreendem o nosso chamamento. Então, eu tenho essa satisfação de poder estar com vocês, mais uma vez, né, já estivemos aqui em outro momento, representando esses profissionais e trazendo para o CBO nossa força, né, somando forças, a gente pode chegar lá, nesses anseios de décadas, né, que o objetivo é levar a saúde visual à população. Isso mesmo, perfeito. Eu lembro das nossas peregrinações ali já na Câmara, né, com o senador Paim, né, com a Rosa, assim, acho que é isso daí que vai, né, o trabalho dentro do Estado, né, que o regional faça um trabalho de base dentro do Estado, exemplo de que alguns regionais vêm desenvolvendo, ao Paraná, como eu já coloquei, Fortaleza, Rio Grande do Sul. Estou citando, assim, os que eu tenho mais, eu sei que vem fazendo um trabalho de base muito bom, e que abrem as portas para que a gente venha alcançando o êxito que a gente vem com a frente parlamentar. E, assim, foi muito bom essa parceria, vem sendo muito positiva no que diz respeito à frente parlamentar, esse trabalho que vem sendo desenvolvido por alguns, né, no Estado. Rubério também é um que sai alavancando vários contatos, né, impressionante, e que a gente, mais do que nunca, agora precisa fazer. Dar continuidade, pessoal, ao trabalho que a gente iniciou o ano passado, em setembro do ano passado, com a frente parlamentar. Ela parou esse período por conta da pandemia, mas agora, mais do que nunca, ela precisa ser fortalecida. E eu já falei isso algumas vezes aqui, e eu vou repetir e vou passar para o Alexandre, tá? Mas o trabalho é feito na base. Isso é que precisa ficar entendido. E eu acho que o Alexandre tem mais propriedade para falar do que eu, e eu só estou colhendo os frutos que foram feitos na base. Eu digo eu, né, no sentido da gente estar fazendo contato com um, com outro, quando eles ligam, olha, a gente conseguiu contato com fulano, com cicrano, marca a reunião, quando eu não posso ir, vai na ateliê, quando não, vai um ou outro, enfim, então o trabalho é na base. Alexandre, por favor. É isso mesmo, Eliana. Eu, contando para vocês um pouquinho da minha história pessoal, né, eu comecei
como candidato a vereador aos 22 anos. Eu acabei de encerrar a optometria na UNC e cheguei na minha cidade e digo, olha, eu vou cumprir esse desafio que fui, de certa forma, provocado aí aqui na nossa cidade. E por graças da amizade, da nossa história na cidade, nós conseguimos ter êxito já na primeira eleição, né? Vereador eleito, o mais jovem eleito na cidade já desde toda a história do município, são 60 Já começou fazendo história, né? Exatamente, e foi tão bom o trabalho que a população quis que repetíssemos o trabalho. Então, tivemos um acréscimo em 50% da votação, né? Logo no primeiro ano do segundo mandato, já assumimos a presidência da Câmara, fizemos um trabalho dentro do Poder Legislativo, foi um momento histórico também, o mais jovem presidente legislativo aqui, com 27 anos, e nesse período, assumi a prefeitura como presidente da Câmara em alguns momentos, foi muito interessante esse trabalho. E nesse caminho todo, né, nós conhecemos parlamentares, né, eu tenho um familiar, tio, que é deputado há muitos mandatos, já 7º mandato, o deputado Aloysio Klasman, e o tio Aloysio sempre me colocou na cara do gol, né? Então a gente fez muitos contatos, amigos, e um deles o deputado Santini, né, autor da lei do Dia do Optometrista aqui no Rio Grande do Sul, e que hoje é o vice-presidente da Frente Parlamentar, com a nossa intermediação, ele aceitou, e acho que esse trabalho é muito extenso para a gente relatar aqui, mas nós caminhamos muito, Eriolanda, aqui na Assembleia Legislativa, assim como você caminha lá no Congresso. E, Alexandre, me perdoa estar te interrompendo, mas, assim, ele foi, assim, de uma elegância que eu não esqueço jamais, que ele ia ser o presidente, e a elegância também partiu de você, né, porque quando a equipe, a diretoria do Paraná falou com o deputado Haroldo, e Haroldo, por toda a história que a gente já conhece, se ele se colocou, né, eu vou ser o presidente, eu falei, meu Deus do céu, porque eu já havia combinado com o Alexandre, e para que fosse o Santini, e o Alexandre falou uma coisa que eu não esqueço, que eu acho que tem que servir para todos os profissionais, né, a optometria em primeiro lugar, né, o deputado Santini é de casa, lembro muito bem que você falou isso, o deputado Santini é de casa, é nosso, é um trabalho nosso, então fica tranquilo, pode deixar o deputado Haroldo. Eu acho que são essas pequenas atitudes, né, que na realidade é de uma grandeza, né, imensurável, que fazem toda a diferença, Alexandre, e é isso que a gente está contando a partir de agora com todos os presidentes e os nossos associados. Eri, deixa eu só fazer mais só para fechar esse assunto do Rio Grande do Sul, e foi exatamente assim, nessa caminhada, aí nós tivemos muitos deputados que abraçaram, né, que são parte assinaram a Frente Parlamentar, deputado Marlon Santos, de todas as siglas, né, é pluripartidária essa causa, Marlon Santos, aí tivemos também o deputado Matheus Vesp, que agora foi autor do projeto de lei, aprovado, já é lei agora, o Dia do Óptico no Rio Grande do Sul, cada um de um partido, né? E assim foi, a gente teve um trabalho de bastidor, assim como o CBO vem fazendo em Brasília, batendo nos gabinetes do Congresso, nós aqui batendo nas portas da Assembleia Legislativa. É exatamente nesse ambiente político que as coisas se constroem, né? Ao longo dos anos, a gente teve a preocupação de entender que a gente precisaria apresentar para a política, para os parlamentares, que a optometria é uma questão de saúde pública e que, ao se comprometer com a saúde pública, ao se comprometer com os seus pares e com a população que o elegeu, ele precisaria vislumbrar que as pessoas seriam atendidas da melhor forma possível e, ao longo do tempo, acho que está mais que claro que o serviço de saúde visual no nosso país, ele não atende ao número gigantesco de população que nós temos. O Brasil é continental e
Acho que essa é a nossa missão, levar para os parlamentares, para os construtores da lei, que exercem o seu papel com seriedade, com firmeza, que esse não é apenas um anseio de uma classe, não é a classe que precisa exercer sua profissão, é a população que, na essência, precisa ser atendida e atendida da melhor forma possível. Então, Alexandre, essa tua experiência na vida política deve trazer para nós a experiência desse trânsito, do tratar com... Tem muita gente boa na política, tem muita gente boa, comprometida com o seu eleitor, tem muita gente que sabe que lá na ponta tem um povo que precisa dele, que precisa dessa representatividade mais do que nunca. Eu posso contar uma história, Jaziel? Sim, por favor. Enquanto vereador, nós tínhamos uma questão aqui que era extraordinária. Acho que lá para cima também vocês devem ter isso, optometrista sendo preso, né? O que é o cúmulo, né? É o cúmulo do nosso país. Na época, nós tínhamos alguns optometristas sendo ameaçados e alguns tentavam, alguns amigos da outra trincheira tentando nos prender. E, enquanto vereador, fiz um protocolo para o secretário de Segurança Pública, na época, e nós solicitamos uma reunião, o doutor Fábio Cunha esteve junto, construímos, naquele momento, enquanto vereador, eu legislei em causa própria, o que, na verdade, é impeditivo, né? Mas representei, na época, os optometristas enquanto vereador e tivemos lá, com o secretário de Segurança Pública, um memorando todo documentado, estudado, aí com o apoio do nosso jurídico, para que essa situação que se perpetuava lá na época, né, de prender optometristas, se acabasse, né? E graças ao mandato de vereador, um vereador, então, faz diferença. Então, nós vamos ter que apostar nessas eleições, cada um dos nossos filiados em todo o Brasil, se agarrar no seu vereador, no seu prefeito, que lá adiante, 2022, nós temos as eleições novamente para deputado federal, estadual, senador, e ali nós vamos precisar do apoio no Congresso. Com certeza, Alexandre, até porque a frente parlamentar, é importante que vocês saibam que ela tem um período. Então, esse trabalho que nós fizemos, temos que dar continuidade. E é como o Alexandre está falando, vão ser esses vereadores, esses deputados, que lá na frente serão deputados federais. Então, nosso trabalho não parou aqui não, pessoal. Tem muito trabalho ainda pela frente. Na verdade, é interminável, né? Levando em consideração a grandeza de todo o nosso país. Não é? Fábio, tá cheio de perguntas para você, acho que está todo mundo querendo esganar, eu e a Alexandra aqui ansiosos para fazer um monte de perguntas. Ninguém aguenta mais falar de política, apesar delas duas caminharem juntos, não tem como ter o jurídico e o político separados, a gente vai estar caminhando aí paralelo, mas sim, tem várias perguntas e aos poucos acho que a gente vai complementando, porque são muitas perguntas direcionadas a você, e eu acho que a gente pode fazer isso, não é, Jaziel e Alexandre? Sim, são muitas perguntas, a gente vai tentando alinhar aqui. A gente também está recebendo mensagens aqui no chat, né, que alguns colegas não estão conseguindo acessar a live, mas a gente está dando a resposta aí para que o pessoal tenha o canal de comunicação facilitado e que participem conosco da melhor forma possível. Então, nossa equipe técnica está trabalhando aí fortemente para que tudo seja... São muitas pessoas, Jaziel? Sim, mas já está sendo solucionado aqui. Eu queria agradecer aos colegas todos que estão tendo a paciência aí, e queria agradecer também aí ao Everton, que já deu um retorno para o pessoal. Pronto. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Essas coisas acontecem, porque o show é ao vivo, né? Sim. E que não é nada fácil, né? Alexandre, o doutor Fábio, Eri, ao longo das nossas idas a Brasília, o doutor Fábio sempre falava que a gente deveria, eu já repeti isso aqui algumas vezes,
mas que o cabide do judiciário é importante, mas que a gente deveria utilizar das ferramentas políticas, até porque o parlamentar, o político, ele é eleito para representar o cidadão, e o cidadão que precisa ter acesso à saúde visual. Ponto. Então, a gente, ao longo desses anos, foi se construindo e buscando espaço no ambiente político. O Alexandre é um exemplo disso, falou com maestria e com conhecimento de causa, porque esteve vereador e ainda participa da vida pública do município de 3 de maio. Por muito pouco, a gente não foi candidato aqui, e a gente acompanha, estamos no pleito, e o Alexandre não é candidato, mas está na eleição. Eu também participo muito do processo político aqui na região onde exerço optometria, Alexandre, aqui na Bahia, e digo sempre para os colegas que a gente não tem a opção de ser apolítico, a gente não tem a opção de não fazer política, não existe essa opção. O optometrista, ele gradua-se para cuidar da saúde visual e com a formação de optometria ele ganha o título de político junto. Então, a gente precisa ter essa relação política-optometria, que é direta e importante para a nossa evolução. Né? Jaziel até falava na outra live, né, que nós precisávamos, a todo custo, nos instruir um pouco mais sobre essa inter-relação entre poder público e profissão, né? Visitar a vigilância sanitária, visitar o secretário de saúde, o prefeito, os vereadores, a Câmara de Vereadores, pedir um espaço da Câmara para poder falar. Acho que nós temos que interagir com esses poderes todos, né? Então, o optometrista ele precisa ser mais político, sim. Sim, é a sensação de pertencimento. Nós pertencemos àquele município, nós participamos da vida ativa daquele município, nós participamos da vida ativa daquele estado. Nós somos cidadãos que contribuímos com valores relativamente razoáveis de imposto. E aí a gente precisa da contrapartida disso, que é a presença do Estado em cuidar da saúde visual da população, abrindo espaço para que o optometrista faça isso com maestria. Mas vamos dar umas pinceladas do ambiente jurídico também, não é isso? Vamos sim, vamos, que eu tenho certeza que está todo mundo ansioso e a gente vai intercalando com a nossa parte política, reforçando essa necessidade. A gente vai continuar falando de política, Alexandre, verdade. Depois a gente volta para a política. Tá bom. Doutor Fábio, o seu áudio está desligado. Vamos lá, então, prezados. Como a gente prometeu, e a gente tem recebido muitas ligações, aí, inúmeras mensagens de WhatsApp, etc., com dúvidas sobre o acórdão, né? Tem dúvidas de vários teores e de várias naturezas. Aí a gente resolveu dar uma destrinchada geral, vou tentar fazer isso da forma mais rápida e com a linguagem mais palatável, né, explicar para vocês o juridiquês que está necessariamente escrito na peça, porque é uma peça jurídica, tentar deixar isso claro para vocês, né, o mais claro possível, e esclarecer aonde que estão, dentro do acórdão, as nossas razões de esperança e as nossas razões de contrariedade que sustentam o nosso recurso de embargo de declaração, que vai ser o próximo passo dessa DPF, como a gente já tem demonstrado para vocês e compartilhado com vocês desde o final do julgamento, né? A gente em várias lives, em documentos escritos, em falas, Doutor Fábio, em contatos pessoais. Oi. Você estava explicando aí sobre essa importante possibilidade, né, que são os embargos de declaração, e acho que tem muitos colegas que estão chegando agora conosco. Nesse momento, passamos dos 200 colegas que nos acompanham. Muita gente chegando agora, e eu queria chamar a atenção a todos que estão conosco para que saibam do tamanho da seriedade desse momento que a gente tem vivido e a energia que o CBO tem empregado com suas entidades parceiras, com os regionais comprometidos
em construir uma optometria cada vez mais tranquila no nosso país. E aí, eu estou aqui observando que está chegando muita gente, e para que você não seja repetitivo, né? Vamos escolher os caminhos aí da melhor apresentação para os colegas. Eu sei que o nosso tempo também já se esvai, né, Eri? A gente já está na live aí há um bom tempo, 25 minutos de live que estamos aí, e realmente precisamos esclarecer para os colegas, né? Sim, e eu estou recebendo também várias mensagens no meu particular, não sei o que aconteceu, tá, pessoal? Desde já peço desculpas, peço um pouquinho mais de paciência, porque como é um assunto extremamente importante, eu sei que muitas pessoas nesse momento estão tentando acessar a live, o Everton já resolveu, como o Josiel colocou, e a gente está reencaminhando agora o link para aquelas pessoas que a gente está recebendo mensagem. Enquanto a gente aguarda só mais um pouquinho, que a gente está monitorando aqui, a nossa equipe interna, eu queria dizer para vocês, repetir mais uma vez, que aqui só tem um advogado e 3 optometristas. Um, inclusive, que está numa situação bem delicada aqui, que é o nosso secretário-geral, que o nosso telhado é de vidro, tá? Mas nós estamos firmes. Eu sei que a gente tem que passar por mais essa onda, não vai ser fácil, não vai ser, com certeza não vai, mas a gente tem que se empenhar, dar o nosso máximo para que a gente possa ultrapassar ela, e lá na frente eu tenho certeza que vem a vitória. Eu não consigo pensar diferente, tá? Não consigo. Verdade. Não sei se é porque eu acompanho muito de perto todo o trabalho desenvolvido pelo nosso jurídico, e não por ele estar aqui, mas quando ele precisa, ele vai buscar parceiros, ele vai buscar a opinião de todo mundo, de A a B, né, dos advogados regionais, aos outros escritórios que nós contratamos, tá? Até a empresa de publicidade, hoje eu estava tendo uma reunião aqui com o doutor Fábio, ele estava, não, vamos seguir ali as coisas, vamos... Então, ele é muito vamos ouvir todos para que a gente possa dar sequência a todo o trabalho. Então, assim, eu confio cegamente no nosso jurídico, me perdoem aqueles que ainda duvidam ou não querem acreditar, eu acredito, e por isso não passo o bastão até que tudo isso seja resolvido, porque eu tenho a certeza que nós vamos conseguir, nós, quando eu digo nós, somos todos, tá? Sem exceção, seja você associado, não associado, que a gente enganjado, principalmente nessa parte política, como o Alexandre está falando, porque por mais que o jurídico resolva, nós ainda vamos cair, sim, na questão de regulamentação, né? A parte política ela é fundamental para a gente. Então, independente de ser associado ou não associado, abrir as portas para que a gente mantenha, né, um trabalho que a gente vem fazendo dentro hoje do Congresso Nacional, ele é de extrema importância para fechar todo o trabalho que o jurídico está fazendo hoje. Eu espero que já tenha sido concluído, né, Gisele? É isso, eu peço aí ao pessoal que está conseguindo acompanhar a live que compartilhem o link para os outros que estão tendo qualquer tipo de dificuldade consigam acompanhar o conteúdo que é relevante. Então, fica aqui o nosso pedido. Vocês que estão aí acompanhando a live, que estão conseguindo nos assistir numa boa, por favor, compartilhem e vamos em frente. Por favor, doutor Fábio Cunha. Desculpe ter interrompido, tá? Nada, mesmo. Então, gente, como eu estava dizendo, a gente vai tratar de alguns probleminhas que vão desde pontos efetivamente preocupantes em relação ao processo, até alguns tipos de ruídos que a gente tem visto na rede social, o principal deles com relação ao ONC. A gente tem visto um comentário aí gigantesco de uma interpretação errada do acórdão, o pessoal dizendo, pô, a ONC é uma traíra, porque falou isso dentro do processo, o Gilmar Mendes falou que o ONC falou tal coisa. A gente vai deixar claro toda essa situação. Para isso, eu vou pedir licença para vocês, para compartilhar aqui a tela, tá? Justamente a nossa tela, onde está o nosso... Desculpa, onde está o nosso acórdão, tá? Descadastro, tela 1. Vamos lá.
Está aparecendo para vocês aí o acórdão? Sim, está aparecendo. Está aparecendo? Então vamos lá, gente. Primeiro para vocês, rapidamente, para vocês entenderem a estrutura, tá? O acórdão, todo mundo já com certeza teve contato com o voto do ministro Gilmar Mendes, que foi aquele disponibilizado lá quando do julgamento. Todo mundo já viu, virou e revirou aquele acórdão, aquele voto, e hoje nós temos o acórdão, né? Esse acórdão é o plural de acordo, né? Então todos os ministros acordam e tem esse nome porque, na verdade, é a compilação do que os ministros disseram durante o julgamento. No caso, não é o que eles disseram porque não teve aquela reunião clássica de todos juntos, cada um juntou lá o seu voto e mandou para o sistema, e a gente tem o voto de todos, e aí eles votam, e isso é considerado um acordo, e no caso de todos estão acordando, um acordo, tá? É a terminação jurídica para isso. A ementa é um resumo básico, que não tem vinculação jurídica, não é essa aqui a decisão, tá? E depois vem o tal do texto do acórdão, que diz o que aconteceu, quem que estava presente, né? E qual o resultado final. Um resumo bem estrito, né? Bem restrito da situação. E aí vem o primeiro relatório, e aí que vem esse primeiro problema da ONC. O que é o relatório? O relatório aqui não tem nenhum conteúdo de decisão. Aqui tem um conteúdo só de o ministro estar fazendo um resumo do que as partes disseram no processo, do que a gente levou para o STF, o que aconteceu depois que a gente levou esse pedido para o STF, que aí ele vai dizer que ouviu presidência, ouviu Procuradoria-Geral, admitiu o Conselho Federal de Medicina como âmbito cure, né? E assim ele vai relatando tudo o que foi dito. E daí acontece essa primeira situação que a gente faz questão de esclarecer, porque ela diz respeito à UNC, que é uma universidade extremamente parceira, não só da optometria, como do Conselho Brasileiro, sempre abriu as portas para o Conselho Brasileiro, sempre andou de mãos dadas, lutou muito pela optometria, apanhou muito pela optometria, teve portas fechadas, teve prejuízo, e dentre esse fato de ter portas fechadas, foi que os nossos queridos amigos da medicina se aproveitaram de um fato que é verídico, né, que é verdadeiro, que é a existência de um processo que, durante determinado período, o Ministério Público lá de Canoinhas, promotor que tinha lá na época, entrou com um processo determinando que a UNC colocasse no site uma advertência de que as pessoas, os alunos, né, que estavam lá cursando, e de que as pessoas que estivessem interessadas em ingressar no curso ficassem cientes de que, quando elas saíssem do curso formadas, elas não poderiam utilizar os conhecimentos adquiridos para atendimento de pacientes e prescrição de lentes. Isso não foi uma vontade da UNC, isso foi a UNC cumprindo uma ordem judicial advinda de uma liminar através de um pedido do Ministério Público por influência da medicina. Existiu esse processo, existiu esse fato. A ONC não poderia simplesmente desobedecer a ordem do juiz. Então, isso é fato, aconteceu de estar em determinado momento no site essa advertência. Só que não foi da maneira como o CFM trouxe para o processo, dizendo, olha, tanto é que o curso superior, eles quiseram dizer isso, né? Tanto é que o curso superior não tem nada a ver com o que o cidadão vai fazer, que a UNC já fez questão de colocar a advertência lá no site que eles não vão poder prescrever óculos depois de formado. Então é uma grande mentira, né? Na verdade é uma distorção da verdade para construir um argumento totalmente falacioso, totalmente falso, rasteiro, como a gente também não se impressiona muito, porque a gente está acostumado que é a praxe, né? Infelizmente, desses nossos opositores. Então, só para esclarecer vocês que isso aqui não é a verdade. O ministro Gilmar não está entendendo isso aqui como verdade. Ele está apenas resumindo o que o CFM trouxe para os autos. Vou só fechar aqui rapidinho, por favor. Doutor Fábio, mas não está mais no site, né? Oi? Não está, Alexandre. Saiu há muito tempo. Eu acho que... O que aconteceu? Existiu esse processo, assim que eles ganharam essa liminar e a ONC cumpriu, o Conselho Brasileiro verificou a situação, salvo engano, ficaram 2 semestres sem ter vestibular. Foi. Tá?
e a gente entrou com um recurso em nome do Conselho Brasileiro, a gente interviu como terceiro interessado no processo, e a gente teve êxito de convencer o próprio juiz que tinha dado a liminar. Ele mesmo voltou atrás, reformou a própria decisão dele, deu a sentença favorável ao INC, e como o Ministério Público era o autor, nós tivemos êxito também de conversar com o promotor público responsável pela ação e conseguimos esclarecer para ele que toda aquela documentação e aquelas falácias que a medicina tinha trazido para ele eram situações mentirosas. Mostramos para ele quão séria era a formação do optometrista ali dentro, dos benefícios que a faculdade trazia para a população dentro do atendimento que fazia ali na clínica de estágio, e o próprio promotor aceitou a sentença do juiz de improcedência da ação dele e decidiu não recorrer. E aí a medicina recorreu como terceira interessada também, mas nós ganhamos também no tribunal isso, e a ação foi liquidada, e infelizmente... E acho que foi 2009 a 2010, se não me engano, né, Fábio? Isso? Você já exatamente. Tem muito tempo, os caras estão apelando, tempo, literalmente. Nós, inclusive, na época, nós também colhemos a procuração das turmas, dos alunos. Nós entramos no processo representando o Conselho Brasileiro e representando todos os alunos que quiseram assinar a procuração para nós na época. Nós entramos representando dezenas de alunos, né, demonstrando a realidade do curso e quão mentirosa era a alegação da medicina, tá? Esse seria o primeiro ponto que a gente gostaria de esclarecer, para que o pessoal não ficasse replicando essa situação aí, denegrindo a imagem e o nome da UNC, tá certo, galera? Perfeito, segundo ponto aqui que a gente acha importante, né, para o pessoal entender qual era o pedido da nossa DPF, né? O pedido era de não recepção de determinados artigos. A gente não queria que o decreto inteiro fosse retirado do mundo jurídico. A gente queria que determinados artigos fossem retirados do mundo jurídico, ou que, sucessivamente, eles fossem interpretados de forma que fosse entendido que eles não deviam ser aplicados para os optometristas modernos, deveriam ser aplicados só para os práticos, que foi com o objetivo para o qual os decretos efetivamente surgiram, né? Na sequência, o ministro traz aí o que a presidência da República trouxe para o processo, então ele vai trazendo ainda dentro do relatório, tá? Ainda estou na parte do relatório, ele vai trazendo o que todo mundo que falou dentro do processo, o resumo da fala de cada um, das alegações de cada um. E aqui eu estou mostrando para vocês já o quão importante são essas falas também, tá? A presidência da República já traz aqui, depois da lei 12.842, que é a lei do ato médico, ela já deixa claro que as razões do veto demonstraram a opção da administração em dizer que, olha, não é mais exclusivo do médico a formulação de diagnóstico e, mais especificamente, a prescrição de órteses e próteses oftalmológicas. Então, a presidência da República já deixou isso claro dentro do processo. Tá? Depois foi ouvido também o presidente do Congresso Nacional, né, que o ministro Gilmar Mendes pediu informações sobre o trâmite desse projeto da lei do ato médico para saber se lá, durante esse trâmite, foi falado de revogação dos decretos de 32 e 34. E não trouxe nada mais do que uma coisa conhecida. Não há revogação expressa. O que é a revogação expressa? A lei do ato médico não diz expressamente, não está escrito lá, eles estão revogados os decretos 32 e 34. Só que qualquer advogado, qualquer um, até estudante das primeiras fases de direito, sabe que existem dois tipos de revogação. A revogação expressa, que é onde a lei nova diz expressamente, traz ali escrito, ó, a lei tal, o artigo tal foi revogado, e a revogação tácita, que é a revogação de incompatibilidade, quando uma lei nova, de mesma hierarquia e posterior à lei antiga, é incompatível com ela, que é o caso da nossa alegação. Nós nunca alegamos uma revogação expressa. Então, essa declaração do presidente do Congresso Nacional não nos prejudica em nada. Tá? E depois vem especificamente o voto. Aqui começa a decisão, tá? O entendimento do ministro Gilmar. Aqui acaba a parte de relatório, e ele utiliza ainda, alguns momentos transcreve que as partes dizem, mas só para fazer conexão
do porquê que ele está decidindo de determinada forma. E aí ele enfrenta primeiro o pedido do Conselho Federal de Medicina, que é um pedido que a gente chama de prejudicial, ele é preliminar. Se essa argumentação do Conselho Federal de Medicina vingasse, a ADPF nem seria julgada no seu mérito. Aliás, o que acontece com mais de 60% das ADPFs, elas nem sequer chegam ao enfrentamento do mérito, porque é um processo muito delicado do ponto de vista burocrático, de montagem, de demonstração de que os requisitos para o processo tramitar estão preenchidos. Então, eles tentaram fazer isso, né? Eles tentaram matar a nossa ação com esses requisitos de formalidade, requisitos burocráticos, vou traduzir assim para ficar mais fácil de vocês entenderem. Essa ilegitimidade era querer dizer que, olha, o Conselho Brasileiro, por não ser uma autarquia, por ser uma associação, não pode estar aqui pleiteando isso, porque a profissão não é regulamentada e também o Conselho não é regulamentado por lei, então não pode existir. Né? O ministro Gilmar derrubou essa situação, dizendo que sim, o Conselho mesmo, enquanto associação, tem representatividade nacional, né? Demonstrou esses serviços de representatividade amplamente dentro do processo, tem pertinência temática, ou seja, dentro do seu estatuto, tem o objetivo da existência da associação tem relação direta com o que está sendo pedido dentro do processo, que é a proteção da profissão de optometrista, a proteção da saúde visual da população, dentre outros objetivos que estão lá no nosso estatuto, né, que foi redigido já pensando, as reformas estatutárias já foram feitas pensando na própria propositura da DPF, e que viria esse tipo de argumento, então a gente já preparou tudo isso para escapar desse tipo de argumentação, né? Então ele reconheceu a legitimidade, né, porque o Conselho tinha representatividade, tem pertinência temática, né, e defende a liberdade que a gente que a gente sempre argumentou e continua argumentando. O segundo ponto... Fábio, eu acho que, interrompendo e fazendo os ouvintes, os espectadores, entender que o CBOO está sendo exaltado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a representante legítima da profissão no país. E isso nós temos que comemorar, sim, dentro do voto. É exatamente isso que está principalmente nesse trecho aqui que eu destaco para vocês aqui no momento. Queria aproveitar a interrupção e já esse intervalo para agradecer aqui a presença dos presidentes. O Marcelo Fraga, da Bahia, está acompanhando. Bahia. Um membro da diretoria CBO, um dos vice-regionais, o Marcelo de São Paulo, está nos acompanhando também. O Wilson Pires de Goiás está conosco. O Zeca, do Rio Grande do Sul, vice lá do Alexandre, e também nosso vice por macro-região do CBO, está conosco. A Renata do Rio, a professora Renata, querida, está conosco. O nosso vice-presidente, o Forlan Luiz, que está em todas, e o presidente de honra CBO, o professor Ricardo Bretas. Satisfação tê-los conosco. Nesse momento, temos mais de 300 colegas optometristas do Brasil inteiro acompanhando esses importantes esclarecimentos. Por favor, doutor Fábio, pode ficar à vontade. Só me orientem, gente, o tamanho da tela aí tá legal? Tá legível a letra? Tá tudo ok? Tá legível, sim. Precisa aumentar? Para mim também. Dá uma aumentadinha aqui. O pessoal meio velho, né? Meio prédio. O Alexandre não tá vendo bem aí por conta da falta da adição aí dos óculos, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Então, esse primeiro passo aqui de preliminar, né? Dessas situações preliminares têm que ser enfrentadas, que a gente chama de prejudiciais. Como o Alexandre destacou, o ministro reconheceu essa representatividade do Conselho Brasileiro no que toca à categoria representada ali dentro do processo, a categoria que está postulando seu direito dentro do processo. A segunda prejudicial seria tentar verificar o seguinte: olha, a lei do ato médico acabou com o motivo de existir a ADPF, né? E aí vem uma primeira situação que já demonstra até uma contradição, que é também trabalhada dentro dos embargos de declaração.
Porque o que o ministro diz? Olha, existiu a lei do ato médico nova, né, e ela incluía a prescrição de prótese, excluiu essa prescrição de próteses ortooftalmológicas do rol de ato privativo de médico, mas ele diz o seguinte, e única e exclusivamente por isso, ele diz que os decretos também proíbem a instalação de clínica, que é uma verdade, lá o artigo 38 do decreto 20.932 de 1932, fala que proíbe a instalação do consultório, independente. Então ele diz o seguinte, olha, independente dele poder prescrever, também está sendo discutido aqui a possibilidade de ele instalar consultório. Então a lei do ato médico não torna totalmente prejudicada a DPF. Mas se ele entendeu que a lei do ato médico já reconhece que não é exclusivo do médico prescrever, ele já deveria ter dado a prejudicialidade parcial. Então essa é uma das primeiras contradições que a gente tem que explorar nos embargos de declaração. Perfeito? E aqui a gente tem uma outra característica que a gente vai destacar, e a gente tem vários, depois a gente vai ver, erros de premissa. O que é erros de premissa? Ele pega um fato, ou um fato inexistente, ou um fato que não corresponde à verdade, ou um fato que ele distorce e usa esse fato como razão de decidir como se verdade fosse. Né? Esse primeiro erro de premissa aqui é um clássico que a gente vê todos os dias. Hoje a gente teve uma reunião importante com toda a diretoria da Vigilância Sanitária do Distrito Federal e a gente fica sem palavras que a gente vê o pessoal continuando a ter essa confusão do óptico com o optometrista, né? Quando a diretora da Vigilância de Fiscalização dizia assim para nós, olha, mas os optometristas não estão colocando o KNAI correto, o KNAI correto deles é o de surfaçagem. Não sabe que é um optometrista, o optometrista não é para fazer surfaçagem, né? Então, o ministro também incidiu nessa confusão do óptico com o optometrista, né? Quando ele fala que assim a legislação ora impugnada restringe a atuação do profissional dos optometristas na prática ao trabalho em ópticas e laboratórios. A legislação não restringe a isso. A legislação, se a gente considerar que ela é válida e ponto, e fecha o último apaga a luz, ela proíbe o optometrista de trabalhar, ponto. Quem ela fala que tem que trabalhar dentro da óptica é o óptico, está lá no artigo 9º do decreto de 1934, dizendo, cabe ao óptico prático. Aí diz lá todo o rol de atividades que ele está, que ele é passível, né, quais são as atribuições dele, e não fala do optometrista. Então há uma confusão que inclusive contaminou o próprio relator. Tá? E aqui a gente tem o que eu chamo de ponto central, né? Em direito a gente chama ali de nó górdico, né? Do ponto nevrálgico do processo, que é o mais importante do processo. É verificar se a restrição da lei atinge o que a gente chama de núcleo essencial da liberdade. Né? Existe uma premissa em direito que chama núcleo essencial do direito, né? Do direito fundamental. O nosso direito fundamental debatido aqui é a liberdade ao trabalho. E o núcleo essencial é se atividades do meu trabalho que estão sendo restringidas conseguem, mesmo com essa restrição, se eu consigo imaginar que esse trabalho, essa minha atividade, essa minha profissão vai continuar existindo. Então eu verifico que, se eu retirar do optometrista a possibilidade dele atender cliente e, após esse atendimento, fazer a correção do potencial de visão, da amplitude de visão daquele paciente, se eu retirar isso, a questão continua sendo possível a existência do profissional, da profissão optometrista? Continuariam existindo cursos de formação em optometria? Essas instituições de ensino se sustentariam? Haveriam alunos dentro da sala? Obviamente a gente sabe que não. Quem sabe o que é o optometrista, quem sabe qual é a função clássica do optometrista e quem conhece a fundo o perfil do egresso que tem dentro dos planos político-pedagógicos sabe que não existe optometria sem essa possibilidade de fazer a correção do potencial de visão do paciente. Então, atinge no núcleo o direito fundamental ao trabalho do optometrista. Tá? E isso aqui tem que ser investigado dentro de todo o voto, ele vai o tempo todo estar perpassando por isso e fazendo um choque desse direito com o direito à saúde. Tá?
E aí vem aqui o ponto central 2, né? E aí ele fala aqui, em síntese, no presente caso, as normas impugnadas tratam da qualificação profissional para a prescrição de lentes ópticas, reservando-os para os médicos, retirando dos optometristas. E aí a grande pergunta é, resta saber se o optometrista tem essa qualificação para isso, e se esse ato de prescrever a lente tem potencial de lesividade, né? Ou seja, eu vou, de um lado da balança, eu estou o interesse da saúde da população, o risco, e do outro, se esse profissional tem qualificação. Se eu conseguir equalizar isso, a qualificação e retirar esse risco, eu não posso, pela própria palavra do ministro Gilmar, pelo texto, pela forma como a Constituição sempre foi interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, eu não posso retirar do profissional optometrista aquele núcleo essencial, tá certo? Então, a gente chega no ponto central 2, que é retirado do próprio parecer do professor Lenin Streck, né, que é um parecer que o Conselho Brasileiro contratou, o sistema CBO contratou, você, optometrista que está aí nos ouvindo, ajudou a contratar, né, que é um legislador, um jurisconsulto dos mais renomados do país, principalmente se tratando de interpretação da Constituição. Além de ser um parecerista contratado, é um grande parceiro nosso, inclusive agora, para elaboração e trabalho junto aos embargos de declaração, tá? E ele fala aqui que no final da década de 50 o tribunal, e ele traz direito estrangeiro para falar como que isso é interpretado, né? Já assentou o entendimento segundo o qual o legislador apenas poderá restringir direito fundamental quando comprovado de maneira concreta, né? Não pode ser sombra de dúvida, não pode ser um achismo, não pode ser uma alegação isolada de uma parte, que a execução, o exercício daquela atividade vai trazer dano ao bem jurídico coletivo, né, que é o interesse da população. E aí aqui eu venho com um ponto muito positivo e um ponto que tem que ser esclarecido através do embargo de declaração, porque o embargo de declaração é um recurso que está lá dentro do Código de Processo Civil, que ele é feito para dirimir contradição, obscuridade e omissão. Aqui eu tenho o caso que, apesar de o ministro ter declarado de forma muito objetiva e clara que dentro do cenário de restrição desproporcional, ele diz que não existe essa desproporcionalidade, ou seja, ele diz que os decretos são constitucionais, mas ele faz a seguinte ressalva: ao menos antes da formação dos primeiros tecnólogos ou bacharéis em optometria. Ou seja, ele fala que esses decretos respeitam a Constituição antes da existência desses cursos superiores. Depois, não. E aí ele conclui com a seguinte afirmação que nos traz a grande dúvida que também é uma das postulações, um dos pedidos que seja esclarecido através do embargo de declaração. Ele diz que, tendo em conta o fato de que a imensa maioria dos optometristas são práticos, sem qualquer formação profissional. Aí a gente questiona, da onde ele tirou essa informação? Aqui é novamente um erro de premissa. A gente isso aqui causou um grande espanto a todos advogados que estão envolvidos no processo, porque sequer a medicina alegou isso. Né? A medicina não traz lá, todos são, a grande maioria é prático. Não tem em nenhum momento do texto da própria medicina dizendo isso. Então é um grande motivo de dúvida que também vai ser provocado, o ministro vai ser provocado a dirimir essa dúvida através do embargo de declaração. Tá? Existe um novo erro de premissa quando ele diz que se a gente examinar o exercício da atividade dentro dos critérios técnicos atuais, né, novamente ele fala que pelo menos até a formação tecnológica ou bacharelado reconhecida pelo Estado, uma vez que trata de qualificação técnica de atividade de saúde pública que não podemos desmerecer. Então, se ele elege isso aqui, né, como realidade, ele não pode dizer que o profissional está proibido, porque ele elege e ele afirma textualmente que o profissional é qualificado e que, após o texto constitucional, a formação tecnológica e bacharelar, que os dois são de nível superior, tem que ter respeito, porque a Constituição fala lá, como a gente está na própria DPF, a gente tem falado reiteradamente em todos os encontros que a gente faz, tem um dispositivo da Constituição que ele traz que
A formação de nível superior faz presunção de qualificação, de conhecimento, né? Aquele diploma, né, não é só um belo papel para a gente pendurar na parede, ele é uma comprovação de aquele cidadão, além de ter se formado, ele é uma comprovação de que aquele cidadão adquiriu os conhecimentos prestados por aquele curso. Tá? Então, é mais do que um papel bonito impresso. Tá? A gente tem também, que vai ser objeto da nossa impugnação através de embargos, a gente tem um outro erro de premissa, que seria a alegação do ministro de que a esmagadora maioria de profissionais desempenhando tal atividade, novamente ele vem falar, né, sem qualquer formação superior, tecnológica ou bacharelada, mas simplesmente mediante conhecimento prático ou técnico. É novamente a mesma reiteração daquela situação lá em cima, só que agora ele ainda menciona o técnico. Tá? Então, ele disse que não é possível afirmar que esse quadro mudou vertiginosamente em apenas 9 anos de tramitação. Aqui tem outro erro de premissa, porque claramente a gente verifica aqui que esse voto foi, pelo menos, iniciou a construção dele muito antes da data ali do julgamento, né? Porque se a gente colocar 2008, que foi a data que nós ajuizamos, a gente soma com 9, dá 2017. Então a gente vê que esse voto começou a ser construído em 2017, porque para ele ter colocado 9 anos, essa a data, isso é matemática pura e simples, né? E depois ele não teve o cuidado de corrigir essa informação quando ele continuou a complementar o voto que ele deve ter feito ali depois da lei do ato médico e complementado um pouco antes de colocar o processo em plenário. Tá? Então, a gente vê aqui que ele fala que não é possível afirmar que o quadro mudou. Qual é esse quadro? É que quando a gente ajuizou a DPF, a gente colocou que eram 800 profissionais com formação de nível superior. Tá? Essa aqui era a informação que foi colocada lá na DPF. Tá? E depois, dentro do parecer do professor Lênio, e informações que a gente colocou subsequentes, a gente informa que são cerca já de 5 mil os profissionais de nível superior. Né? Mas ele não levou isso em consideração e disse que não seria possível que esse quadro de 800 pudesse ter mudado vertiginosamente. Aqui a gente tem 2 erros clássicos. Né? O primeiro é o erro de premissa, que efetivamente, tanto pela soma que ele fez aqui equivocada, que ele analisou em época diferente, tanto o número de profissionais ele tomou com uma premissa equivocada, o número de cursos ele tomou com uma premissa equivocada, que ele coloca que seriam só 3, e hoje a gente sabe que a gente tem curso em mais de 10 estados da federação, unidades da federação, apesar de um desses cursos ser da mesma instituição, o fato é que tem cursos em vários locais. Né? Ele também levou em consideração outro fato equivocado, que é afirmar que não seria possível afirmar que esse quadro mudou. Esse quadro efetivamente mudou, tanto que a gente entregou essa informação várias vezes dentro do processo. O próprio professor Lênio trouxe no parecer dele essa ideia totalmente diferenciada, e ele simplesmente ignorou sem nenhum tipo de justificativa essa afirmação. E mais, do ponto de vista jurídico, do direito, existe uma outra situação. Se existisse o direito, não é concedido por conta do volume, ele é concedido por conta da qualidade. Então, se existisse só um profissional de nível superior, o direito tinha que ser assegurado só a ele. Não existe em lugar nenhum da Constituição dito ou escrito que, olha, o direito só vai ser assegurado se demonstrar que tem 1%, 0,5% da população com aquele direito sendo reclamado. Não existe esse tipo de coisa. O direito é feito para proteger o indivíduo. Né? Esse indivíduo se une em coletividade e reclama em conjunto ou reclama isoladamente, ele tem direito a reclamar o direito que a Constituição, o próprio artigo 5º, o capítulo do artigo 5º, as garantias de direitos individuais. Né? O direito fundamental ao trabalho, se você for ler a Constituição, o capítulo que abre, onde está o direito à liberdade ao trabalho e várias outras liberdades, liberdade de igualdade, liberdade de expressão, liberdade de religião, é a garantia dos direitos individuais. Então, ele não podia fazer, em momento algum, esse tipo de raciocínio,
tipo, são só 800, então não tem expressão. Né? Isso aí é uma situação totalmente equivocada desse ponto de vista também. Tá? E aqui vem uma grande omissão dele. Né? Lembrem que eu falei para vocês que o embargo de declaração visa resolver contradições, obscuridade ou omissão. Aqui vem uma grande omissão dele. Qual seria? Ele fala que o reconhecimento da não recepção dos decretos, né, e aí ele faz, ele entrega aqui para a gente, ele demonstra, transparece para a gente o porquê que ele resolveu decidir do jeito que ele o fez, mesmo reconhecendo que o profissional é qualificado. Em vários momentos do acórdão, do voto dele, ele reconhece que o profissional com formação é qualificado, mas ele diz o seguinte, olha, eu não posso reconhecer a não recepção dos decretos em questão, porque isso implicaria na extensão dessa prerrogativa, ou seja, na extensão do direito de trabalhar, não apenas aos optometristas formados, isso iria permitir a todo e qualquer um fazê-lo. Então, por conta disso, eu não posso simplesmente retirar esses decretos do mundo jurídico. E aí, por que eu digo que ele cometeu uma omissão? Porque tem um pedido expresso dentro da própria DPF, como eu mostrei para vocês lá no começo, do pedido, né, que fosse feita uma leitura conforme a Constituição para que ele dissesse o seguinte, olha, vamos proteger ao menos os profissionais de nível superior. Né? Isso, gente, foi feito um pedido sucessivo, porque o nosso primeiro pedido era proteger todos os tipos de optometristas, tanto os de nível técnico, menos os práticos, obviamente, que nós consideramos como inexistente e que nós, como categoria e entidade que defende a formação com qualidade, a gente não poderia, em momento algum, estar protegendo o prático, né? Mesmo que a gente tenha que render as homenagens lá às pessoas que começaram a história da optometria no país, a gente não pode levantar essa bandeira. Então, o primeiro pedido e principal era retirar do mundo jurídico esses dispositivos, que são os dispositivos que proíbem o optometrista de trabalhar. Né? Num segundo momento, que a gente chama em direito de pedido sucessivo, que é o seguinte, olha, se não aceitar essa tese, aceita então a segunda tese. E essa segunda tese resolveria essa preocupação do ministro Gilmar de que, olha, eu não posso simplesmente retirar do mundo jurídico porque eu vou estar permitindo a todos. Em direito constitucional, a gente pode fazer uma técnica que chama de interpretação conforme a Constituição para dizer o seguinte, olha, esse texto de lei não respeita a Constituição se aplicados contra o profissional de nível superior. Ele poderia utilizar essa técnica e dizer isso e resolver todo o problema que ele encontrou e fez maior do que a própria decisão e o próprio direito questionado dentro do processo. Né? E ele traz ainda uma grande contradição final, que é o seguinte, lembra daquela balancinha que eu falei para vocês, que é o interesse social, que é a preocupação com a saúde, e do outro lado a qualificação. Né? Esse preocupação com a saúde, em direito tem um brocárdio latino que chama indubio pro salute, que na dúvida eu vou prevalecer a saúde, eu vou prevalecer a preocupação com a saúde. Ou seja, se ficar duvidoso que esse profissional tem qualificação, eu vou dizer que, olha, eu vou preservar a saúde da população em detrimento do direito dele trabalhar, certo? Mas em todos os momentos do acordo, ele diz que o bacharelado em optometria tem qualificação, tanto é que ele diz, entretanto, considerando o reconhecimento pelo Estado dos cursos tecnológicos e de bacharelado em optometria, a proeminência, ou seja, a prevalência, né, essa prevalência que eu tenho que dar do indúbio pro salute, a preeminência do postulado em indúbio pro salute deixa de assumir preponderância sobre a liberdade profissional. Ou seja, como o Estado reconheceu a qualificação, eu deixo de falar em indúbio pro salute. Ele reconheceu isso de forma textual, específica e de forma até destacada. Mas, independente de todos esses reconhecimentos, ele continuou buscando a solução, que é uma solução de pilates, de lavar as mãos e dizer o seguinte, olha, o Congresso Nacional resolve e regulamenta. Tá? Então, esse é um outro grande ponto de contradição,
né, que é outro ponto que nos deixa muito esperançoso, porque essa contradição aqui encerra, resume tudo o mais que é dito no processo, né, porque ele, num só parágrafo, ele reconhece que tem a qualificação, ele reconhece que o Estado reconheceu essa formação e o Estado chancela essa qualificação, e ele reconhece também que, diante desse quadro, a gente deixa de falar do indúbio pro salute, mas continua com a mesma solução de não dar o direito ao exercício profissional. Tá? Novamente, ele, na sequência, ele traz aquele raciocínio que eu falei para vocês, né, que é um artigo que a gente sempre traz, que além da Constituição, essa Lei 9394 de 1996 é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que ela regulamenta os artigos da Constituição que falam sobre a Constituição, que falam sobre a educação, e o artigo 48 diz textualmente que o diploma de nível superior faz presunção da qualificação para o trabalho. Isso aí não sou eu que estou dando interpretação, está lá escrito letra por letra. Né? Então, ele utiliza esse parecer do Conselho Nacional da Educação, tá? Que diz que o portador desse diploma reconhecido estará apto para o exercício profissional correspondente às competências definidas no projeto pedagógico proposto pela instituição. Tá? E a gente trouxe para o processo, para a petição, na época que a gente ajuizou, a gente só tinha os planos políticos pedagógicos da UNC e da UBRA. Depois, quando a gente teve o plano político pedagógico da FASUP, a gente juntou também, tá? E todos os planos políticos pedagógicos que nós tivemos acesso, nós entregamos dentro do processo, e isso aqui está muito claro, tanto que ele faz o reconhecimento de que esse profissional do nível superior é qualificado. E aí, e isso encerra, obviamente, a partir do momento que ele reconhece isso, encerra mais uma contradição. Tem também a contradição da ALAN, que eu chamo a abreviação para a lei do ato médico, né? Ele diz que depois da lei do ato médico, o Estado reconhece que não é mais privativo de médico a prescrição de lentes de grau, e ele ainda fala que isso não pode ser ignorado por essa corte. Tá? E aí ele vem com aquela insegurança injustificada, ele usa a insegurança como justificativa, mas é totalmente injustificado, por conta de tudo que a gente já falou acima. Né? Ele diz que crê não ser possível admitir ao graduado em tecnologia ou bacharel em optometria exercer as mesmas atribuições das pessoas com nível médio. Ok, então utiliza aquela solução sucessiva lá que a gente já explicou para vocês. Né? A insegurança 2, ele diz que ele reitera, né, ele repete aquela situação de que ele não pode fazer essa diferenciação. Dentro do judiciário existe muita briga, a gente tem assistido isso aí muito nos telejornais, essa preocupação de um poder não invadir a seara do outro, né, que a gente fala de autonomia do poder. Aconteceu muito nesse debate sobre as fake news, e o Supremo está querendo invadir atribuições que seriam do Congresso Nacional, dizer como que vai atuar na fake news ou não vai atuar, praticamente legislando sobre o assunto. Então, eles pisam muito em ovos com relação a isso. Infelizmente, aqui, eles não tiveram o mesmo cuidado de em outros casos, né? E aqui, eles simplesmente lavaram as mãos e disseram, olha, o judiciário não pode fazer a diferenciação entre o técnico, o tecnólogo e o bacharel. Né? Mas poderia, sim, fazer, porque o tecnólogo e o bacharel são do mesmo nível de formação, né? Tem uma diferença ali de carga horária que quem conhece um pouquinho de educação, e ele deveria conhecer porque está na legislação específica, a diferença do tecnólogo para o bacharel, o viés de formação, a grande diferença é que o do tecnólogo visa uma formação mais imediata para a prática do dia a dia, do atendimento. O do bacharel tem um viés um pouquinho mais para levar o profissional para pesquisa e extensão, né, de também buscar trazer esse profissional para o campo da docência. Né, essas são as grandes diferenças, mas a qualificação para a execução das atividades, para a execução do perfil do egresso que está no plano político pedagógico, é praticamente a mesma. Né? Tanto é que a diferença de carga horária, apesar de existir, não é tão significativa assim. Tá?
Existem outros erros de premissa que a gente explorará também, né, que novamente ele faz a confusão do ótico com o optometrista, tá? E aí ele encerra, né, infelizmente, com aquela conclusão que todo mundo já conhece, que é dizendo que, dentro de toda essa situação que ele se viu inseguro, que ele termina fazendo um apelo ao Congresso Nacional para que faça a regulamentação da profissão, tá? E resolva todas essas diferenças entre técnico, entre tecnólogo, entre bacharel, mas é uma situação que efetivamente não precisaria ele estar lavando as mãos dessa forma, porque existe saída, inclusive baseada em vários outros precedentes do Supremo Tribunal Federal, como foi no caso dos fisioterapeutas, né, dos terapeutas ocupacionais, dentre outros, tá? E aí depois a gente tem os votos que nos são muito queridos, né, que é o voto do ministro Fachin, que foi excelente, só não foi melhor do que o voto do ministro Roberto Barroso. O ministro Marco Aurélio nos trouxe a surpresa, né, para ver como é raso e inoperante e não oferece para a gente, para o jurisdicionado, para o advogado e para as partes, não oferece a mesma qualidade de julgamento que o julgamento presencial, que é aquele clássico que a gente vê na televisão, com os ministros sentados e discutindo, com partes, com contrapartes, né, com o advogado podendo fazer uso da palavra, pedindo a parte também, fazendo questão de ordem, etc. A gente vê o ministro Marco Aurélio simplesmente apertou um botão dizendo que era contra o voto do ministro Marco Aurélio, que era a favor do encaminhamento do ministro Roberto Barroso, mas se a gente lê o voto do ministro Marco Aurélio, ele não toca muito no mérito, ele só diz que é contra encaminhar para o Congresso Nacional, né? Porque ele diz que é inócuo isso, porque o Congresso Nacional demora, o Congresso ele não sabe quando que vai entregar o direito para a parte, então ele acha que isso não é o suficiente, tá? Mas ele efetivamente não vai no cerne da questão. E o voto do ministro Roberto Barroso é aquele de pendurar na parede, né? Um voto que todo mundo aplaudiu e ficou em êxtase quando lê, e inclusive é um voto que... Defensor... Oi? O defensor... Exatamente. O defensor... Exatamente. É um voto que, inclusive, beneficia o próprio nível técnico, porque ele dá total procedência para a DPF, ou seja, ele dá procedência para o pedido primeiro, que é simplesmente declarar a não recepção, ou seja, que esses dispositivos dos decretos 32 e 34 desrespeitam a Constituição. Tá certo, gente? Então, esse aqui é um apertado resumo do processo, que eu já dou mais ou menos para vocês os norteadores do nosso embargo de declaração, que estão agora em fases de ajuste por conta de uns outros fatos, como, por exemplo, esse voto do ministro Marco Aurélio, e um amplo debate, a gente está discutindo isso aí, são 11 advogados que estão discutindo essa situação. Volto a dizer, a gente tem grupos de advogados dos próprios regionais que estão sempre com as portas abertas para dar suas opiniões, suas sugestões na forma de atacar esse acordo. Como também a gente tem falado nos outros momentos que a gente tem estado junto, nós temos também outros planos de abordar a situação dentro do Supremo Tribunal Federal, que é através do mandado de junção, que também vai ser promovido, tá? E, num segundo momento, através do que a gente chama de ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por quê? Surgem esses outros dois remédios jurídicos agora, né? A pergunta é, mas Fábio, por que não fizeram isso antes, lá junto com a DPF? Porque antes a gente não tinha a declaração de omissão do Congresso Nacional. Hoje, o ministro Gilmar Mendes, apesar de não ter nos dado exatamente o que a gente queria, ele nos deu um carimbo, um passaporte para ajuizamento dessas outras ações, porque ele declarou que o Congresso Nacional está em mora com a categoria, está em mora com esse direito constitucional de liberdade, né? O que é essa mora? Eu tenho um direito constitucional lá consagrado, que é o da liberdade de ofício,
que, na visão do ministro Gilmar, só pode ser exercido através de uma regulamentação. E se a regulamentação não existe, o fato de o Congresso Nacional não ter regulamentado inibe o exercício de um direito que é sagrado. Então, o Congresso está em mora, como se estivesse em atraso com um título de crédito. Tá? Vamos dizer que o Congresso Nacional está no Serasa com a optometria. Tá? Então, a gente tem... Está em dívida. Tá? Então, a gente tem agora o direito de entrar com esses dois tipos de remédio jurídico, nessas duas ações, que elas são justamente feitas única e exclusivamente para quando a gente tem essa figura da mora, da omissão legislativa. Tá certo? E, Fábio, eu queria só fortalecer aí, porque você falou bastante em relação ao nível superior, antes que todo mundo já saia no desespero. Gente, nós estamos lutando por todos os profissionais, inclusive pelos técnicos, tá? Não pensa que essa decisão está sendo, o CBO só está lutando pelos técnicos, que já fica todo mundo no desespero. O CBO está lutando por todos, que isso fique bem claro, desde a parte jurídica, como também no projeto de lei. É importante, Fábio, esclarecer isso, porque senão depois começa aquele burburinho no WhatsApp, e aí fica todo mundo em pandemia, literalmente, e a gente não consegue mais trabalhar, e todos os regionais, junto com o CBO, estão trabalhando em prol da categoria. É importante que todos saibam disso e, por favor, não comecem com ruídos em WhatsApp, que isso só atrasa todo o processo que nós estamos desenvolvendo até agora. Na verdade, o que o Dr. Fábio trouxe para nós foi uma leitura resumida dessa decisão, do contexto, mas a gente tem consciência que essa construção ainda está acontecendo. Foi uma etapa, uma batalha importante, e a partir dessa batalha a gente tem inclusive força para outras batalhas, como o Dr. Fábio fez a citação importante dessa mora do Congresso Nacional com a optometria, ciente que não é tratado com obrigatoriedade, porque eles respeitam realmente essa questão da autonomia entre os poderes, mas nos dá força para trabalhar firmemente no Congresso Nacional e fazer as coisas acontecerem. Nesse aspecto da justiça, e antes que a gente volte a falar de política, Mas já falando, né, faz parte, mas... Sim, faz parte. É importante. Esse assunto, profissionais de formação técnica, e aí eu imito a minha opinião, e profissionais de formação superior, trazendo à tona o termo justiça. A justiça, nós temos que tentar buscar não o que acontece, o que nós queremos para nós, né, que aconteça para os outros. Eu acho que o termo justiça é o que nós queremos para os outros, né, que aconteça para nós também. Então, esse é um ensinamento de justiça, acho que pleno, né? Então, eu, como profissional superior, eu tenho certeza que o técnico precisa estar acompanhando as evoluções da ciência, e são necessárias, e acredito que nós vamos caminhar mais rápido se todos estivermos no nível superior. Mas nós sabemos que existe essa formação, e nós estamos no mesmo barco, e vamos lutar até o tempo que nós conseguirmos, né? Então, esse é o recado que eu dou para o Brasil, aqui do Rio Grande do Sul. Perfeito, Alexandre, até porque todas as lives que a gente vem fazendo, a gente vem reforçando isso, a necessidade de buscar a formação de nível superior. Essa é uma cobrança que vem do próprio Congresso Nacional, porque eles acreditam que, de fato, como disse o doutor Fábio, a gente tem que lutar com um canhão, né? Então, tem que ser realmente a formação de nível superior. Mas, como você está colocando, eu já reforcei também, nesse momento estamos no mesmo barco e está todo mundo junto. Jaziel, para as perguntas? Excelente. Eu acho que muitas perguntas já foram respondidas ali, né? Já? Perfeito. Mas vamos... A maioria das perguntas foram respondidas por Dr. Fábio durante a sua apresentação. Ele falou sobre
a UNC, que a gente recebeu uma série de perguntas sobre essa questão do posicionamento, mas algumas ainda precisam ser esclarecidas, né, doutor Fábio? Deixa eu ver aqui, que foram muitas. Então, eu estou observando aqui quais foram respondidas, tá? O Wagner Teófilo pergunta qual o prazo médio para julgamento do recurso dos embargos de declaração e se há outro recurso dentro da própria Suprema Corte que a gente possa utilizar. Essa segunda parte, sinta-se à vontade para responder ou não, doutor Fábio, depender de se é uma pergunta estratégica ou... não. Vai que é um recurso que você quer utilizar, mas não quer falar, para os embargos, bem. Para a ação de descumprimento de preceito fundamental, só existem os embargos de declaração. Isso não impede que, depois de ser julgado esse, possam ser interpostos outros, tá? Mas o fato só existe esse tipo de forma de reformar, de esclarecer ou de dirimir essas obscuridades ou omissões dentro do julgamento desse tipo de ação. Com relação ao tempo de julgamento, não existe na lei um tempo determinado para ser julgado, tá? A gente tem, nesse tópico, um problema, né, uma situação que nos é prejudicial, mas, ao mesmo tempo, uma situação que nos favorece. Qual seja, quanto mais a gente já tem declarado a mora, né? Lembra que a gente falou? A gente já tem declarado a mora do Congresso Nacional. A própria existência dessa probabilidade de algum tipo de demora para esse processo terminar a sua análise, revela um prejuízo para o profissional que cada vez vai crescer mais, né? Porque quanto mais tempo ele ficar sem segurança jurídica para exercer a sua atividade, maior os riscos de prejuízo que a gente chama de prejuízo irretratável ou irremediável ou irrecuperável, né? E o judiciário não pode deixar isso acontecer, tá? Então, a gente tem dentro do próprio embargo de declaração um pedido de liminar para que o ministro dê a proteção enquanto a corte discute os embargos de declaração, tá? Não sendo dado isso, a gente cria mais urgência ainda para aqueles outros dois remédios que a gente fez referência, para o mandado de injunção e para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A gente cria mais argumento para ser dada a liminar e para aqueles outros processos serem julgados com maior celeridade, tá? Além do que, quando o Conselho, né, quando o sistema CBO, brasileiro e regionais, resolveu se cercar de todos os outros escritórios que a gente fez parceria, a gente também colocou em pauta essa possibilidade, esse potencial de alcance de sensibilização do Supremo, através desses outros profissionais, para demonstrar essa celeridade, para reclamar a pressa no julgamento, né, para buscar mais nomes para estar lá pressionando pelo julgamento mais célere possível do processo. Outras perguntas que nós recebemos foi relacionada à questão da atividade profissional. Primeiro, o básico, eu posso continuar exercendo minha atividade normalmente? O Matheus pergunta, durante o atendimento aos meus pacientes, eu posso continuar me identificando na hora de fornecer minhas fórmulas? Posso carimbar e identificar que sou optometrista? Ô, Matheus, o doutor Fábio pode ficar à vontade, mas, doutor Fábio, eu gostaria de fazer um comentário. Porque Matheus, eu acho que é o mesmo Matheus, um grande parceiro aí das lives, sempre está presente, sempre. É verdade. Sim, verdade. Né? Sempre manda pergunta para nós. A pergunta da Janaína foi respondida pelo senhor agora junto com a mesma que foi respondida para o Wagner, que é a mesma coisa, o prazo para julgamento. Então, Matheus, nós somos optometristas, temos que deixar isso claro para a população, até para não recorrer no erro de causar qualquer tipo de engano ao consumidor ou até cometer algum crime quando não deixar claro qual é a nossa atividade profissional. A nossa intenção não é enganar ninguém, pelo contrário, quando a gente mostra que é optometrista, quando a gente mostra o nosso trabalho, fica muito claro e evidente
quem somos e o que queremos. Então, continua se identificando como optometrista, busca ter o direito legítimo ao trabalho. O doutor Fábio e a presidente Eri Holanda estiveram junto comigo e com outros membros do Conselho Brasileiro em reuniões recentemente com vigilâncias sanitárias do Brasil, e, curiosamente, nós somos recebidos de forma diferente em cada região do país, em cada estado, e alguns estados dessas reuniões que participamos nos receberam muito bem, por sinal, e compreenderam totalmente essa dissonância de qual é a informação que chega da classe médica para eles com o que é a realidade da vida prática do profissional optometrista. Então, fica claro que a gente deve mostrar que é optometrista, fica claro que nós devemos continuar buscando o campo para o exercício profissional. E, doutor Fábio, desculpe se eu já fui respondendo aí a pergunta que era para ti, mas é que na condição de optometrista eu me senti à vontade. Não, é exatamente isso. Essa dúvida tem sido muito frequente, né? Posso trabalhar? Gente, a situação ela é exatamente igual antes do julgamento da DPF. Antes do julgamento da DPF, não existia o risco de você acordar de manhã, ir para o seu consultório e receber a visita de um oficial de justiça, às vezes com mandado já de fechamento, ou um fiscal da vigilância sanitária. Isso não era uma coisa corriqueira? Era uma coisa corriqueira, tá? Então, e a gente sempre, na condição de Conselho Brasileiro, a gente sempre orientou todos os profissionais. Muitos faziam uma pergunta que é muito semelhante com o momento agora, né? Eu sempre recebi essa pergunta: Fábio, eu estou trabalhando, já estou estabelecido, tenho minha clientela, mas eu não tenho alvará, eu nem fui pedir, não é que não me foi negado, nunca vieram aqui me incomodar, eu nunca fui pedir o alvará, vou lá pedir? Gente, é uma coisa muito particular de cada um, né? Você vai ter que medir de cada cidade, como é que é o relacionamento com a vigilância sanitária, se é uma vigilância sanitária que está no cabresto da medicina, se é uma vigilância sanitária esclarecida, que está aberta a um diálogo, a compreender, a ler, a interpretar e ver os detalhes, as minúcias que envolvem a profissão, né? Porque não é uma coisa que está ali 1 mais 1 igual a 2, tem que efetivamente ter um pouco de boa vontade para ver, porque é uma situação diferenciada, tá? Então, aí você vai medir, se você quer estar trabalhando com essa insegurança de ter o alvará, ou quer ir lá buscar o alvará e, de repente, se deparar com uma vigilância sanitária absolutamente autoritária, sem nenhuma margem de conversa, e ser fechada no outro dia, né? Então, a mesma coisa agora, tá? Você vai poder... A gente teve notícia, por exemplo, que em Minas Gerais, salvo engano, não sei se semana passada ou semana retrasada, foram ajuizadas 10 ações civil públicas em uma semana só. Tudo possivelmente argumentando com base na decisão da DPF, né? Mas a gente tem dentro da própria DPF, como a gente expôs ali, argumentos para defender que ao menos o profissional de nível superior pode manter as portas abertas, né? Então, aí você quer se utilizar desses argumentos e correr o risco de ser fechado e ter que lutar e correr atrás de reabrir ou não reabrir, isso é uma escolha de cada um, né? A gente não pode dizer abre e fecha, isso infelizmente fica a critério de cada um. Tese para a defesa, argumento para a defesa, o próprio voto do ministro Gilmar nos dá, e bastante. Doutor Fábio, eu vou, como diz você, vender o jabá aqui e agradecer mais uma vez a presença dos diretores aí das instituições regionais que nos acompanham, e o Jefferson Veiga, vice-presidente do Regional de Santa Catarina, está conosco. Sofredor Jefferson, figueirense, satisfação tê-lo aqui. Oi? Sofredor figueirense igual a mim. E já que um dos nossos assuntos da live aqui hoje foi também a questão política, eu gostaria de fazer aqui, de prestar uma homenagem ao deputado Márcio Marinho, membro ativo da Frente Parlamentar em Defesa da Optometria, que publicou hoje nas suas redes sociais. Estou muito feliz por ser o único deputado da minha querida Bahia, aqui da nossa Bahia, no momento a receber do presidente Jair Messias Bolsonaro a condecoração
a maior condecoração da diplomacia brasileira, condecoração de grande oficial da Ordem do Rio Branco. Essa honraria é concedida como forma de reconhecimento à atuação por méritos excepcionais, em alusão ao Barão de Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. Então, aqui os parabéns ao deputado Márcio Marinho, e a nossa gratidão por estar sempre à disposição para lutar em prol da optometria brasileira, e fico feliz que quando um deputado que está na defesa do exercício profissional recebe tal reconhecimento, mostra que estaremos também com futuras portas abertas junto aos governos sempre que necessário, porque ele é muito solícito, né? Um grande representante, na realidade são grandes representantes que estão à frente da nossa frente parlamentar. Verdade. Nós estamos muito bem servidos. Nós estamos bem representados. Bem representados. Por isso a importância e o reforço político nas bases. A gente vai ficar repetindo isso por diversas vezes, porque essas foram conquistas. A Bahia, o Jaziel, a equipe toda da Bahia, o Juarez, né? Verdade, Juarez e o Marcelo, Márcio Marinho, exatamente. Então, são frutos de um trabalho de base, gente. E estão firmes conosco, estão firmes com a optometria, esses deputados. Isso é o que mais importa. Perfeito. Então, doutor Fábio, sobre as tuas colocações e tuas considerações aí do juridiquês e dessa parte técnica que você trouxe hoje para nós de uma forma simplificada, para o nosso entendimento, fica o nosso agradecimento por toda a disponibilidade, por toda a disposição para tentar nos mostrar da melhor forma possível o quanto nós somos bem representados e o quanto temos energia para continuar essa luta, né? Ao Alexandre e a Eri, somos optometristas, vivemos essa luta diária de querer trabalhar da forma mais tranquila possível, de forma digna, atender os nossos pacientes e oferecer para eles aquilo que sabemos fazer de melhor, né? Então, vamos continuar firmes e fortes, buscando a excelência no exercício profissional, que vocês sabem como ninguém como fazer isso, e manter a nossa luta, né, Alexandre, na política. Eu queria pegar só o gancho do Dr. Fábio. Tem muitos colegas, muita gente preocupada, né, com esse acórdão. Pessoal, vamos trabalhar. Não tem muito que se queixar, tá? Nós não tínhamos essa vitória antes, né? Nós tentamos, nós vamos continuar tentando. Não tem muito o que a gente reclamar. Nós temos que agradecer a grande oportunidade desse desfecho da DPF, que nós podemos agora dar um próximo passo, um passo voltado dentro do Congresso Nacional, onde nós já estamos com 250 deputados federais assinados junto com a frente parlamentar. Então, esse é o trabalho agora, né? O jurídico continua e nós vamos continuar trabalhando. Aqueles que têm receio, a gente respeita, quer dar um tempo, segura, mas nunca foi fácil, né? E o optometrista raiz, né? Aquele que começou lá atrás sem ter garantia nenhuma, sem ter nada, ele sabe que o optometrista vai galgar algumas dificuldades, algumas pedras vão ter que rolar aí até abrir o caminho. É isso mesmo, Alexandre. Porque, como eu falei, essa luta ainda não acabou. Mesmo com o projeto de lei, mesmo que a profissão hoje esteja regulamentada, nada impede que amanhã ou depois apareça um outro projeto de lei tentando impedir ou, né, nos engessar com outro projeto de lei. Então, essa luta não acabou, pessoal. Nunca vai acabar, de fato. Isso é importante, que todos tenham bastante conhecimento em relação a isso. E uma coisa, falando em projeto de lei, que eu queria pedir encarecidamente, tá? Eu sei que as pessoas estão muito ansiosas por um retorno rápido. Retornos rápidos não existe,
principalmente se tratando de Congresso Nacional, não existe, gente. Eu peço encarecidamente, não entrem com nenhum projeto de lei acreditando que amanhã isso vai estar resolvido, porque isso não existe, tá? Existe todo um trâmite legal, então os projetos têm que ter um planejamento, tá? Uma base, que é essa base que nós estamos criando. Quem vem acompanhando as nossas lives vem observando que a gente vem pedindo isso. A gente está comentando aqui, deputado Márcio Marinho, deputado Santino, Luiz Lima, o deputado Vermelho, Capitão Wagner, né, o deputado Haroldo Martins, eles estão trabalhando, fora os outros deputados, tá? Até o Arimateia, né, da Bahia, um deputado, né, tá aí, o deputado trabalhando, todo mundo está trabalhando em construir isso. Nós já fomos a várias reuniões, no momento certo, nós vamos entrar com esse projeto de lei. Mas se qualquer um entrar com um projeto de lei agora e esse projeto não estiver bom, isso vai trazer prejuízos, assim, absurdos para a categoria. Então, aguardem um pouquinho. Vocês estão acompanhando o trabalho que está sendo desenvolvido tanto pelo jurídico como a parte parlamentar. Façam a parte de vocês, que é esse trabalho de base, e vamos confiando, vamos fortalecendo cada vez mais o nosso Congresso Nacional para que a gente entre no momento certo e tenha esse projeto de lei aprovado o mais rápido possível. Certo? Maravilha. Alexandre. Gente, só para me despedir aqui, a última colocação, algumas pessoas, eu vi ali também, recebi aqui uma pergunta no WhatsApp, de Fábio, você acredita na vitória na DPF? Eu sou eterno otimista e no começo a gente sempre recebe aquele primeiro golpe que lê aquele texto embaixo, improcedência, aquilo dá uma sacudida, né, ruim, coloca a gente um pouco para baixo, então a gente tem um tempo para digerir, para remoer, né, a situação, mas agora cada vez que a gente lê o voto, a gente acha a cada momento argumentos mais sólidos para demonstrar coisas que a gente sempre quis ouvir, né? Que é reconhecimento da qualificação do profissional, reconhecimento que não é privativo de médico a prescrição de lente de grau. Então, eu sou otimista. Vai ser fácil? Em hipótese alguma. O outro time está em campo também, tá? Então, não vai ser fácil, né? O trabalho do time do lado de lá do campo, da linha, é forte também. Não tem ninguém bobo na brincadeira, tem gente competente lá, né? A influência deles a gente nem precisa falar, da influência social enraizada aí que tem séculos pelo Brasil afora. A medicina tem eminência parda, é grande influenciador. Para ter ideia do quanto é influente, o único ministro do Supremo que já existiu, que não era formado em direito, era médico. Já existiu. Como que o cara não é formado em direito e vai ser ministro Supremo? Existiu e foi médico, entendeu? E saiu justamente por isso, tá? Porque não tinha formação em direito, mas chegou a julgar processos e etc., para ver o nível de influência que essa categoria tem. Então é difícil. E justamente por ser difícil, que a gente precisa muito do apoio de vocês, a gente precisa muito de interação de vocês com regionais de vocês, com os presidentes dos regionais, com a diretoria dos regionais. Eles são muito importantes, vocês precisam valorizar esse povo que apanha nos estados de vocês, porque eles acabam se transformando em vitrine dentro da cidade de vocês por estar levantando a bandeira, tá? Então, valorizem os regionais, valorizem a diretoria dos regionais, estejam junto. A gente, em breve, a gente vai estar lançando já aí a campanha, que a gente precisa ter um envolvimento, engajamento na política, a gente vai dar orientações de como vocês fazerem isso. Essas orientações estão sendo discutidas a nível brasileiro, consultivo, etc., e essas orientações vocês vão poder ter tanto junto ao Conselho Brasileiro, mas também junto aos regionais, porque lá é que vocês conhecem quem é o deputado, que categoria que ele está mais afim, ele não é afinado com a optometria, então nem vou gastar meu latim com ele. Essa situação toda é muito regionalizada e vocês precisam atuar aí dentro. Tá? A gente precisa de vocês. Né? A gente agradece muito os elogios e a confiança, mas a gente precisa da atuação de vocês. A gente não precisa só que vocês sejam filiados e paguem anuidade
e dar aplauso e likezinho na postagem. A gente precisa que vocês atuem. A gente precisa que vocês, nem que seja para puxar o telefone e ir no perfil do deputado e lembrar da optometria, agradecer, nada de ofensa, nada de revolta, é fazer ser lembrado o tempo inteiro por esse pessoal, porque na hora que a gente vai ter, né, uma hora que bater na porta deles para pedir, é muito melhor a gente bater na porta para pedir quando a gente já deu alguma coisa, né? Então é a hora de dar apoio, e esse apoio tem que ser feito de forma organizada, estruturada, e quem vai poder dar esse norteador, essa estrutura, é o sistema CBO, que é composto pelo nacional, pelo brasileiro e pelos regionais. Então vamos se unir, né? A gente tem um gásinho aí até as eleições, que é o momento ideal para a gente poder criar esse crédito, criar essa gordura para a gente poder pedir favor depois. Tá? A gente tem que estar junto desse pessoal, ser inteligente na forma de pedir, na forma de se envolver, tá? Ser mais político do que os políticos, tá bom, gente? Então, agradecer pelo apoio, pela confiança, mas fazer esse pedido aí para vocês que, além de estar junto com a estrutura, sendo fiel, sendo filiado, estando em dia, estando com a camisa vestida, com a optometria no coração e brigar aí pela nossa causa, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela paciência de vocês, por estar conosco mais essa noite aí, já estamos aí quase 2 horas de live. Agradecer aí o Jaziel, Iriolanda, presença do convidado de honra hoje, Alexandre, um grande irmão da optometria, um grande parceiro aí. Em nome dos... gente muita coisa da política todo dia. Muito obrigado para todos vocês. Obrigado. Fábio, só para dar o meu encerramento aqui, você já está se encaminhando, né? Uhum. Eu agradeço muito o convite, estou feliz. Em nome dos demais presidentes regionais, né, representando-os aqui também, além dos gaúchos, cada presidente tem uma luta muito árdua no seu estado, realidades diferentes, culturas diferentes, práticas diferentes, legislações diferentes. Então, são guerreiros e precisam de ajuda, né? Então, o Fábio falou muito bem. Qual é a missão de cada um agora, depois do acórdão? Agarrar no candidato a vereador, no candidato a prefeito, porque nós precisamos eleger pessoas que apoiam a optometria. Essa é a minha mensagem. Perfeito, Alexandre. Agradeço muito, Eri, Jaziel, pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Bom, então eu queria agradecer ao Fábio, ao Jaziel, Fábio e Jaziel, nosso companheiro, né, de live, ao nosso convidado Alexandre, a equipe CBO, que está sempre pelos bastidores, a Nathalie, hoje é o Everton, né, hoje revisou aí com o Peter. Peço desculpas, tá, pelo imprevisto que teve em relação à divulgação. Agradecer a vocês pela paciência, pedir a vocês que colaborem conosco, né? Façam o possível para poder estar participando, assim como a gente está pedindo aqui para vocês e vem pedindo esse tempo todo, da participação de vocês, que é extremamente importante. E o que eu venho falando, inclusive nas reuniões com os presidentes, é que nesse momento nós precisamos de unidade. Eu venho repetindo isso por diversas reuniões, nós precisamos de unidade porque hoje é optometria, nós precisamos lutar por ela. E nós só vamos conseguir mais êxito, porque até agora, se vocês pararem para pensar de onde nós partimos até agora, nós estamos numa discussão agora a nível de Supremo, nós evoluímos bastante. E falta pouco, eu tenho muita certeza, muita convicção disso. Mas é importante que todos contribuam para que isso se torne uma realidade. Então, gente, muito obrigado pela paciência, boa noite para vocês, um bom final de semana. Jaziel, passo para vocês e meu muito obrigado a todos. Presidente Eri, muito obrigado, doutor Fábio, a parceria de sempre trazendo muito conteúdo importante. Alexandre, muito legal discutir essa luz que é a presença do optometrista na política. A Eri também tem chamado a atenção para isso sempre. A gente precisa fazer política, é necessário. Colegas optometristas que nos acompanham nesse momento, eu peço que vocês reflitam que toda a diretoria do CBO é composta por optometristas. Nós temos esse mesmo frio na barriga que vocês têm em alguns momentos, dizer assim, nossa, a gente precisa trabalhar, entregar sempre o nosso melhor para que a gente consiga exercer a nossa profissão dignamente. Então, se vocês, de repente, em algum momento, se sentiram pressionados por esse impasse, por aguardar as decisões, nós também, porque vivemos da optometria,
e buscamos viver da forma digna, correta, exercer nossa profissão da forma correta e levar o nosso melhor para a população. Fica aqui o nosso convite para que vocês se aproximem das instituições regionais, para que vocês estejam próximos cada vez mais do CBO, e é assim que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos maiores. As lives CBO são sempre um canal de aproximação, e a gente pretende continuar aqui batendo papo, na verdade, Eli, Alexandre, Fábio, para que as pessoas tenham acesso ao conteúdo do CBO de forma direta, sigam as redes sociais do CBO, mandem as suas perguntas pelo canal do Telegram do CBO, que a gente está sempre à disposição para responder. Vamos em frente, continuamos lutando. É isso mesmo, eu esqueci de agradecer a presença também do José Geraldo, né, que é o presidente do sindicato lá do Goiás. O pessoal está mandando aqui, olha, o José Geraldo está participando. Obrigada, viu? Excelente. Obrigada a todos, pessoal. Boa noite. A todos que estão conosco, boa noite. Um abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.